boa noite. Boa noite. Delator aponta manteiga na cúpula da corrupção em Tribunal da Receita Federal e diz que o ex-ministro escolhia nomes para beneficiar empresas com multas milionárias. Ex-governador de Alagoas é investigado por suborno de R$2 milhões. A polícia fez buscas na casa de Teotônio Vilela, filho, que foi presidente do PSDB. O Supremo nega a liberdade ao presidente da Assembleia do Rio. Jorge Piccini, do PMDB, está preso por receber vantagens de empresas de ônibus. Justiça Paulista manda prender 30 policiais civis por ligação com o PCC. Eles foram flagrados com traficantes de drogas em São José dos Campos. O PCC é acusado de usar postos de gasolina em São Paulo para lavar dinheiro. Entidade do setor denuncia esquema de combustível roubado vendido mais barato. Operação contra fraudes na área da saúde inclui busca na Prefeitura de Campinas. Mais de R$1 milhão foram apreendidos na casa de um diretor da secretaria. O Jornal da Gazeta está no ar. O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a prisão de 30 policiais civis de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eles são acusados de receber propina de traficantes ligados ao primeiro comando da capital. Segundo a denúncia do Ministério Público Estadual, os policiais também extorquiam suspeitos de crimes para livrá-los da cadeia. Os policiais trabalhavam em departamentos importantes da Polícia Civil de São José dos Campos, de investigações sobre drogas, homicídios e até no Garra, o grupo de elite de repressão a roubos e assaltos. O Tribunal de Justiça acatou o pedido de recurso do GAECO, o grupo que investiga o crime organizado do Ministério Público do Estado, e decretou a prisão preventiva de 30 policiais civis, um ex-policial, uma advogada e 4 suspeitos de tráfico. Segundo a denúncia, de agosto de 2015 até os dias atuais, funcionários públicos, prevalecendo-se das funções, promoveram, constituíram e integraram pessoalmente organização criminosa armada, concorreram para a existência e manutenção das atividades da associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, liderada por Lúcio Monteiro Cavalcante, à época integrante do primeiro comando da capital. Através de manuscritos apreendidos nas investigações, o MP também apurou que os valores pagos aos policiais somaram R$276 mil. Por exemplo, entre outros pagamentos, policiais do Garra receberam R$33 mil em apenas 2 meses de 2015. A divisão de entorpecentes, a DISE, recebeu R$25 mil em novembro de 2015. Vários pagamentos de R$30 mil e uma mesada de R$2 mil paga todo dia 15. As investigações acontecem desde 2016. Por causa dessas anotações apreendidas, os promotores do GAECO passaram a monitorar conversas telefônicas dos traficantes. As escutas confirmam o pagamento de propina e mostram também que os policiais exigiam dinheiro para soltar suspeitos presos. Então, deixa eu falar uma coisa. Ele vai ser liberado e ele quer 10 mil para liberar ele. Meu Deus do céu. Só se pagar parcelado, tipo, que 10 mil não tem. Os caras acabou de pegar 25 mil, meu, tio. Ô, bicho, o Garra tem bastante nós aqui, ó. Qual os caras? Garra. Falou que nós já demos dinheiro já. A Corregedoria da Polícia Civil vai instaurar procedimento administrativo disciplinar para apurar a conduta dos policiais de São José dos Campos e informa que eles serão encaminhados ao presídio da Polícia Civil. A corporação diz que não compactua com desvios de condutas e todos os fatos serão devidamente apurados. O presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis afirmou hoje que o PCC comanda 150 postos de combustível em São Paulo. Paulo Miranda Soares disse que o setor enfrenta concorrência desleal no estado porque o crime organizado põe os preços abaixo da média do mercado para aumentar vendas e maquiar a lavagem de dinheiro. Segundo Soares, uma parceria entre a Secretaria de Justiça, o Ministério Público, o Instituto de Pesos e Medidas e a Associação Nacional do Petróleo investiga essa rede ilegal, mas até o momento não teve resultados. O Sindicato do Comércio de Derivados de Petróleo de São Paulo informou que não vai se manifestar enquanto a Fé Combustíveis não comprovar a atuação do PCC no mercado. O Supremo Tribunal Federal proibiu a venda e a produção de amianto no Brasil. O produto, que ainda é usado na construção civil, é um risco à saúde.
Os principais afetados são trabalhadores expostos diretamente às partículas de amianto. Não é difícil vê-las na paisagem. Telhas e caixas d'água feitas com amianto crisótilo, uma fibra de origem mineral também conhecida por asbestos. O amianto é usado na construção civil por não ser inflamável, ser bem resistente e ter grande durabilidade. Mas o contato com o material pode provocar doenças graves, inclusive câncer. São as doenças do sistema respiratório, na pleura, doenças não malignas, no pulmão, que é a fibrose de pulmão, a asbestose, e os cânceres do sistema respiratório, câncer de pulmão e o câncer de pleura, que é o mesotelioma. Só que o pneumologista diz que quem mora em uma casa com materiais que têm amianto não corre risco. O alerta só vale para quem manuseia a substância na extração ou na instalação de peças e acaba inalando as partículas. A pessoa que mora numa residência que tem produtos instalados, se eles estiverem em boas condições, não há problema. Até o momento que a gente saiba, não existem problemas associados a isto. Mas esta nunca foi uma preocupação para o pedreiro Henrique, que trabalha com amianto há quase 20 anos. Sem medo, normal, em cima, embaixo, subindo com elas para cima, descendo as telhas mais velhas que já são antigas, pondo a mais nova. A proibição do amianto é discutida há anos e gerou um imbróglio jurídico. No estado de São Paulo, o produto foi vedado em 2007 por uma lei estadual. Só que continuou sendo utilizado porque há uma lei federal que também trata do tema. Mas ontem, o Supremo Tribunal Federal proibiu de vez a produção e a venda do amianto em todo o Brasil. Na internet, é comum achar sites que anunciam produtos que contêm amianto. Para a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, a decisão deve pôr fim aos conflitos de competência que atrapalhavam o julgamento de ações trabalhistas e indenizações das vítimas desse produto. O que tem que prevalecer é aquilo que diz a própria ciência médica, né? Então, assim, é possível uma pessoa adoecer mesmo que ela fique exposta a um nível inferior ao que está disposto na lei? Sim, é possível. Então não existe nível seguro, não é possível falar de uso controlado ou uso seguro do amianto. Hoje, aqui em São Paulo, as blitzes para fazer valer a lei de 2007 geralmente são feitas pelo Ministério Público do Trabalho e pela Vigilância Sanitária. Tudo leva a crer que, sem o respaldo no artigo que permitia o chamado uso controlado, a indústria vai ter que se adaptar. Em nota, a empresa Eternit, uma das principais indústrias de telhas, afirmou que, independentemente de questões jurídicas, a empresa vem se adequando às mudanças do mercado consumidor e já iniciou há alguns anos a substituição da utilização do amianto como matéria-prima no seu processo industrial. Hoje, o amianto já é proibido em mais de 50 países, mas ainda provoca cerca de 100 mil mortes por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. O presidente da Comissão Nacional dos Trabalhadores do Amianto, Emílio Alves Ferreira Júnior, afirma que a manipulação do produto no Brasil deveria ter sido proibida há 30 anos e que hoje a decisão do STF é irresponsável, porque o país já é um exemplo na manipulação do produto e tem a fiscalização necessária nas indústrias. Ferreira Júnior diz que a decisão ameaça os empregos de 35 mil famílias que dependem dos trabalhos nas fábricas de amianto, principalmente em Goiás. A Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais afirma que a fiscalização, assim como a aplicação de multa para quem fabricar ou usar amianto em São Paulo, vai ser feita pela Prefeitura Regional competente. Conhecer um pouco de 170 cidades do estado de São Paulo sem sair da capital. Quem foi hoje ao Parque do Trote, na região norte, teve essa chance. A Secretaria da Cultura promove até domingo o Revelando São Paulo. O festival reúne num único espaço a diversidade cultural de um estado inteiro. E nossa viagem por São Paulo começa pelo Vale do Paraíba, mais especificamente em Jacareí, a terra onde o bolinho caipira virou patrimônio da cidade. Tonione é quem trouxe a receita. A receita é simples, você precisa ter muito amor, carinho, primeiro. E é feito com farinha, água, polvilho e sal. Aqui no Parque do Trote, na Vila Maria, zona norte da capital, foram montados 80 espaços de culinária, com mais de 200 receitas.
Entre elas está a galinhada de São Longuinho, que vem de Guararema, na região metropolitana de São Paulo. Só de olhar dá água na boca. No rancho montado especialmente para o festival, dá para comer bem e ainda ouvir as histórias do Denilson, ou melhor, do Cambuquira, como ele gosta de ser chamado. Esta, para quem não conhece, é a imagem de São Longuinho. O fim da vida dele, ele teve um problema na perna e isso teve que ser amputado. Então, quando você alcança alguma graça, ele pedia para você assim, olha, me dê os 3 pulinhos. Os valores dos pratos variam de 5 a 20 reais. E que tal fechar a comilança com os doces de Guaratinguetá, também no Vale do Paraíba? Eu peguei um pouquinho de cada um. O que, por exemplo? Dá uns exemplos. Doce de leite, cocada, doce de abóbora. O que também chama a atenção no Revelando São Paulo é a variedade de artesanato. De Ubatuba, no litoral norte, vieram as peças de madeira. De Itararé, situada na divisa do estado de São Paulo com o Paraná, a arte em palha de milho. O tema do festival este ano é a Festa do Divino Espírito Santo, que é realizada em várias cidades do interior de São Paulo e também do Brasil. Uma das mais tradicionais é a de Mogi das Cruzes, que chega a reunir mais de 300 mil pessoas na cidade em maio e tem mais de 400 anos. Na época das comemorações, os moradores se unem para confeccionar os famosos tapetes, feitos com areia. Outra grande atração neste passeio cultural são as apresentações musicais que reúnem os artistas regionais. Os shows ocorrem durante todo o dia. O que eu acho mais importante é essa oportunidade de conhecer essa cultura, que muitas vezes, acho que às vezes a escola retrata, outros lugares, mas a gente vivenciar é muito bom. O senador Romero Jucá, do PMDB, foi hostilizado ontem num voo de Brasília para São Paulo. Com um celular, uma passageira se aproxima e confronta o senador. Excelentíssimo senador, tudo bem? Gente, o Jucá, do grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo. Romero Jucá responde. E o senhor respeita os cidadãos? Não, meu querido, por quê? Para ser honesto tem que ser petista? E o senhor do PMDB é honesto? A discussão foi filmada por ela e outros passageiros. O PMDBista tenta arrancar o aparelho da mão da mulher. Ela e outros passageiros reagem. Especialista em acordo nacional. Olha, não me agride. A mulher pergunta ainda sobre a Operação Lava Jato. O senhor conseguiu estancar a Lava Jato, foi? A frase é uma referência à conversa revelada em maio de 2016 entre o senador e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, em que ambos falam de um pacto sobre as investigações da Lava Jato. A passageira questiona ainda sobre como estaria o acordo para as reformas da Previdência e Trabalhista. E o senador retruca. Seu Jucá, recuperando para o senhor! Essa não é a primeira vez que o senador é hostilizado durante um voo. Em fevereiro deste ano, o presidente do PMDB foi abordado por passageiros de Roraima. Jucá é alvo de diversas investigações no Supremo Tribunal Federal. Em agosto, foi denunciado 3 vezes pela Procuradoria-Geral da República, acusado de envolvimento em irregularidades na Odebrecht e na Transpetro. A defesa do senador informou que ele não vai se manifestar sobre esse caso. Ex-auditor da Receita Federal diz em delação premiada que ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, do PT, indicou nomes ligados a esquema de corrupção no CARF e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Segundo Paulo Roberto Cortes, o ex-ministro escolhia nomes para beneficiar empresas privadas endividadas. E que o então conselheiro Valmir Sandri, que falava que era amigo de Mantega, convidava pessoas de quem pudesse obter vantagens. Uma das empresas citadas é a Cimento Penha, que teria pago propina para ter anulada uma multa de 57 milhões de reais. Mantega é um dos alvos da Operação Zelotes, que investiga venda de decisões por parte de integrantes do Conselho.
O ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma foi denunciado pelo Ministério Público Federal no início do mês por corrupção passiva, advocacia administrativa tributária e lavagem de dinheiro. O advogado de Manteiga, José Roberto Batóquio, ex-presidente nacional da OAB, disse que a nomeação dos integrantes do CARF não é um ato meramente discricionário do ministro da Fazenda e que os candidatos são indicados em listas elaboradas por vários órgãos, como a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, admitiu que o governo ainda não tem os votos para aprovar a reforma da Previdência. A meta do governo era que a matéria fosse votada na Câmara na semana que vem. No entanto, hoje, Rodrigo Maia não quis fixar uma data para análise da proposta pelos deputados. O presidente da Câmara é um dos principais articuladores do presidente Michel Temer, na tentativa de aprovar a reforma previdenciária. Eu não posso dar data porque não tem voto. Eu só vou marcar a data se nós tivermos os votos. Então você começa a fazer uma projeção do que você está ouvindo, dos líderes, você vê que está faltando muito voto para a gente poder aprovar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é tida como a prioritária do Palácio do Planalto, mas o governo enfrenta resistência da base, que teme que o texto seja impopular. Isto porque no ano que vem, os deputados vão tentar a reeleição. Receoso de sair derrotado em plenário, o governo já fez diversas modificações. Entre as alterações para tentar agradar a base, o governo manteve a idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, mas o tempo mínimo de contribuição caiu de 25 para 15 anos. Já para se aposentar com 100% da renda média, a contribuição ficou em 40 anos. Para passar na Câmara, são necessários 308 votos. Segundo Maia, a base do governo está desgastada desde a votação da segunda denúncia contra o presidente Temer. Você ganha de 208 a 184, é uma demonstração que a base não está articulada da forma como a gente precisa que ela esteja para votar a reforma da Previdência. É isso, o trabalho do presidente, do articulador político, dos líderes da base, é organizar a base para isso. O meu trabalho como presidente é pautar. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala justamente sobre a reforma da Previdência e a dificuldade do governo Temer em aprová-la. Nos últimos 6 meses, Michel Temer demonstrou que a honestidade é uma virtude facilmente contornável. Ele fez isso ao obter da Câmara o congelamento de 2 denúncias criminais. Depois de desperdiçar quase meio ano do seu mandato tampão para se salvar, Temer retoma o objetivo de salvar o país. Ele assegura que aprovará a reforma da Previdência. O problema é que Temer conseguiu manter a cabeça sobre o pescoço com métodos que levaram os aliados à sua volta a perder as suas cabeças. Hoje, embora reconheçam que a mexida previdenciária é essencial, os deputados governistas alegam que já se desgastaram demais socorrendo o presidente e não se dispõem a aprovar mais uma reforma impopular na antessala das eleições. Sem os 308 votos de que necessita para prevalecer na Câmara, Temer torra milhões numa campanha publicitária para esclarecer ao povo o quão necessária é a reforma que seu governo não consegue aprovar. Simultaneamente, Temer se vangloria de ter recolocado a economia nos trilhos. É lorota. Em verdade, Temer comanda um governo aético e disfuncional, que torna precária uma retomada do crescimento econômico que deveria ser exuberante. No momento, o Brasil é presidido por um estorvo. Boa noite. Apesar das pressões de integrantes do governo, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, disse hoje em Brasília que o PSDB não rompeu com o governo Temer. Aloysio Nunes é um dos 3 ministros que ainda mantém cargo no governo, após a saída de Bruno Araújo, do Ministério das Cidades. O tucano participou de uma reunião no Diretório Nacional do partido em Brasília hoje e, na saída, comentou a fala do ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, que declarou à imprensa que o PSDB já está fora da base do governo Michel Temer. O PSDB apoia o programa do governo. O PSDB não rompeu com o governo. Participação do governo ou não é uma questão do presidente. A saída do PSDB da base governista tem sido discutida no partido desde maio, quando as delações de executivos da JBS Friboi
iniciaram as denúncias contra o presidente Temer. Os tucanos estão divididos entre os que querem ficar no governo, liderados pelo senador Aécio Neves, e os que querem o desembarque imediato do partido, a proposta apoiada pelo senador Tasso Gereissati e também pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente Michel Temer quer apressar a saída do PSDB do governo para recompor a base de apoio para a votação da reforma da Previdência no Congresso. A decisão só vai ser tomada na Convenção Nacional do PSDB em 9 de dezembro. Mas Temer marcou para sábado, dia 2, um encontro com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que deve assumir a presidência do partido. O encontro entre os dois deve definir o desfecho da crise. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Carlos Zaratini, líder do PT na Câmara dos Deputados, sobre as eleições no ano que vem. O ministro do STF nega liberdade ao presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, e para o deputado estadual Paulo Melo. Jorge Pisciani e o deputado estadual afastado Paulo Melo, ambos do PMDB, foram presos há 2 semanas, depois da Operação Cadeia Velha, um desdobramento da Operação Lava Jato. O deputado Edson Albertassi também foi detido. Os 3 são acusados pelo Ministério Público de receber cerca de 130 milhões de reais em propina da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, a FETransport. O esquema, segundo a Procuradoria, teria começado nos anos 90, quando o ex-governador Sérgio Cabral presidia a Assembleia Legislativa do Rio. Hoje, o esquema seria comandado por Pisciani, por seu antecessor na presidência da Alerj, Paulo Melo, e pelo então líder do governo Pezão, Edson Albertassi. Na decisão, Toffoli afirma que o STF não deve, em regra, julgar pedidos de habeas corpus que ainda não foram decididos em definitivo pelo STJ, a instância abaixo do Supremo. O STJ já negou em caráter liminar os pedidos dos PMDBistas, mas o plenário da Corte ainda vai julgar o mérito da questão. Na CPI da JBS, o ex-advogado da Odebrecht diz que Rodrigo Janot pode ter usado documentos manipulados para denunciar o presidente Temer. Rodrigo Tacla Duran falou por videoconferência da Espanha, onde vive e tem cidadania. O advogado chegou a ser preso na Lava Jato por determinação de Sérgio Moro, mas conseguiu uma decisão para não ser extraditado. Ele foi acusado pelo Ministério Público de ter feito transferências pela Odebrecht no exterior. Segundo Tacla Duran, o sistema de propinas da empreiteira foi adulterado. Ele afirma ter identificado modificações após ter o nome apontado em irregularidades da empresa. A conclusão vem de uma perícia particular solicitada por Duran. Segundo o ex-advogado da Odebrecht, entre os dados sob suspeita estão extratos anexados pelo então procurador-geral na segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. De acordo com Rodrigo Tacla Duran, Janot usou os documentos referentes a este ano. O sistema da Odebrecht foi bloqueado pelas autoridades suíças em março de 2016, o que não permitiria modificações. No entanto, Duran acusa a empreiteira de ter manipulado os dados para satisfazer o Ministério Público Federal nas delações premiadas. O sistema Drauzes da Odebrecht foi manipulado e adulterado antes, durante e depois do seu bloqueio pelas autoridades suíças. Isso quer dizer que todas as informações e documentos desse sistema não se prestam para ser usados como prova para incriminar quem quer que seja, muito menos deputados, senadores e a presidência da República. Ou seja, a prova é viciada e nula. Mesmo acusando Janot, Rodrigo Tacla Duran exime o ex-procurador de ter atuado com má-fé. Ele também disse que o advogado Carlos Ucoloto Júnior, padrinho de casamento do juiz Sérgio Moro, lhe ofereceu acordo paralelo de delação premiada, que, se fechado, pagaria 5 milhões de dólares para reduzir a multa aplicada a Duran. Foi solicitado dessa forma. E qual foi a justificativa para esse pagamento por fora? Que justificativa ele usou para o senhor? Nenhuma. Eu também não procurei saber porque eu não gostei. Eu me senti constrangido. Aquilo ali estava mais parecendo uma extorsão. O juiz Sérgio Moro já declarou que Duran mentiu e que ele é foragido da justiça. No final da CPI, o deputado Paulo Pimenta, do PT, deu voz de prisão para Carla Zambelli, ativista do Nas Ruas.
A confusão começou depois de críticas dos deputados do PT, Paulo Pimenta e Vadir Damus, sobre o juiz Sérgio Moro, na CPI, que ouvia o advogado Rodrigo Tacla Duran. Carla Zambelli disse que Pimenta tinha medo do magistrado. A hora que o senhor perdeu o foro privilegiado, você vai encontrar com ele, viu? Os deputados reagiram. A ativista do Nas Ruas, movimento que ficou conhecido durante o impeachment de Dilma, retrucou. Eu estou trabalhando, diferente de vocês que estão roubando. Nesse momento, os deputados pediram para a Polícia Legislativa do Senado que Zambelli fosse retirada do local. Paulo Pimenta deu voz de prisão à ativista. A senhora aqui está dizendo que nós estamos roubando. Olha, o PT não está roubando? Essa senhora, olha aqui, olha o que ela está falando aqui. Não, por favor, uma providência aqui. Pessoal, gentileza, tá? Lavem o flagrante aqui e depois a gente é chamado lá para prestar o depoimento. Da voz de prisão e leva... Ela vai confirmar aqui. Voz de prisão. Voz de prisão? Quem é o senhor para dar voz de prisão para mim? Pimenta foi citado na delação da Odebrecht. Ele é acusado de receber caixa 2 da empreiteira. O parlamentar nega. A Polícia Federal e o Ministério Público de Alagoas cumpriram hoje 11 mandados de busca e apreensão em locais ligados ao ex-governador Teotônio Vilela Filho, do PSDB. Ele é acusado de receber propina da Odebrecht para superfaturar obras no estado. A Operação Caríbdes da Polícia Federal foi realizada em 4 estados. O objetivo foi recolher documentos que comprovem o superfaturamento de 2 obras do Canal do Sertão Alagoano, superfaturadas em quase 80 milhões de reais pelas construtoras Odebrecht e OAS, com apoio de integrantes do governo Teotônio Vilela Filho, do PSDB. O TCU, Tribunal de Contas da União, identificou um superfaturamento no trecho 3, no valor aproximado de 45 milhões de reais, e no trecho 4, no valor aproximado de 34 milhões de reais. Teriam sido providenciados pagamentos, 6 pagamentos, no decorrer do ano de 2014, entre junho e novembro de 2014, no valor de 2 milhões e 800 mil reais. Resultado de propina paga pela Odebrecht para os participantes dessa organização criminosa. A operação da Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-governador Tucano e o ex-secretário de Infraestrutura do Estado, Marcos Fairman. Segundo o delator da Odebrecht, Alexandre Biselli, o superfaturamento das 2 obras do Canal do Sertão de Alagoas gerou uma contribuição ilegal de 2 milhões e 800 mil reais para Teotônio Vilela Filho entre os anos de 2009 e 2014. O valor equivale a 5% do contrato, segundo o ex-diretor da Odebrecht no estado. Numa nota, o governador Tucano diz que é o maior interessado na elucidação das investigações e que está à disposição das autoridades para esclarecimentos. Teotônio Vilela Filho afirma ainda que tem consciência de que não praticou nenhum crime e que a verdade vai ser restabelecida. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumani Pinto. O verdadeiro Teotônio Vilela eu conheci no ABC. Na época ele era assim, uma espécie de companhia permanente de Ulisses Guimarães, PMDB, em visitas aos grevistas metalúrgicos liderados pelo Lula. Foi um grande lutador e virou um símbolo das diretas já através de uma canção clássica de Milton Nascimento e Fernando Brant, Coração de Estudante. Infelizmente, o Teotônio teve a má ideia de botar o nome dele no filho. O filho, que foi presidente nacional do PSDB, que foi governador do seu estado e que tem o nome desse herói da democracia, transformou-se num ladrãozinho vagabundo, pegando propina de 2 milhões e pouco de reais para dar preferência ao Odebrecht na obra do Canal do Sertão, para matar a sede de sertanejo. Quer dizer, o dinheiro que ele é acusado de ter embolsado, poderia se ter transformado em água que dessedentaria animais e seres humanos no sertão de Alagoas. É lamentável que isso aconteça, mas isso mostra o ponto de degeneração ética, moral da política no Brasil. O filho do herói da democracia vira um suspeito de corrupção, atingindo diretamente a vida das pessoas pobres do interior do estado que ele governou.
Quanto ao PSDB, não é mais surpresa para ninguém o estágio de depravação atingido por um partido que se fingia de oposição, que apareceu como grande opção, a roubalheira, chefiada pelo PT e realizada pelo PMDB e pelos partidos aliados em conjunto. Na verdade, nós descobrimos que o PSDB era uma falsa oposição financiada, paga pelo dinheiro do furto feito por Lula, Dilma e, consequentemente, pelo Temer, que está tentando corrigir pelo menos as coisas aí da economia. Pois é lamentável que isso tenha acontecido e só podemos lutar para que não se consiga eliminar as medidas que impedem a reeleição dos deputados. Não reeleja ninguém em 2018. Ninguém. Eu volto terça-feira direto ao assunto. Em té. Promotores do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Campinas, deflagrou com apoio da Polícia Militar a Operação Ouro Verde. Os investigadores apuram um esquema de desvio de dinheiro público da área da saúde de pelo menos 4 milhões de reais. 5 empresários foram presos temporariamente. Houve buscas na Prefeitura de Campinas e no Hospital Ouro Verde. Foram apreendidos mais de R$1 milhão, além de 2 carros de luxo, modelos Ferrari e BMW. A investigação aponta que um grupo da organização social Vitale, que administra o Hospital Ouro Verde, usava a entidade que não deveria ter fins lucrativos para obter vantagens como superfaturamento na compra de medicamentos. Eles também são acusados de receber propina por agentes públicos. Foram expedidos 33 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão, em 7 cidades do estado de São Paulo e na capital paulista. Em nota, a Prefeitura de Campinas informa que está colaborando com as investigações. A Justiça Federal suspendeu hoje a veiculação de propagandas do governo em favor da reforma da Previdência. Na decisão, a juíza Rosimari Gonçalves de Carvalho, de Brasília, determina multa de R$50 mil ao dia em caso de desobediência. A ação foi apresentada pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Nas propagandas, o governo diz que com o corte de privilégios, o país teria mais recursos para cuidar da saúde, educação e segurança. A argumentação da Associação dos Auditores é que as peças não têm caráter educativo e apresentam uma mensagem inverídica. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República ainda não se pronunciou. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU diz que o novo lançamento de míssil da Coreia do Norte deixa o mundo próximo de uma guerra. Nikki Haley pediu que todos os países cortem relações com a Coreia do Norte o mais rápido possível. Essa possibilidade foi rejeitada pela Rússia. Segundo o ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov, os americanos provocam e Pyongyang é forçada a fazer manobras severas em resposta. Lavrov acrescentou que a Rússia não acredita que as sanções econômicas tenham algum efeito no regime liderado por Kim Jong-un. A Coreia do Norte divulgou hoje as primeiras imagens do míssil lançado na terça-feira. Segundo especialistas ligados aos interesses dos Estados Unidos, a performance do voo de 900 quilômetros e os mais de 4.000 quilômetros de altitude demonstram a evolução rápida e preocupante do programa balístico norte-coreano. A Justiça da Argentina condenou 48 ex-militares pelos voos da morte e outros crimes da ditadura militar. 29 sentenças de prisão perpétua foram emitidas no maior julgamento por crimes contra a humanidade até hoje na Argentina. O processo, que começou em 2012, teve 800 testemunhas. 11 dos acusados morreram e 3 foram afastados do processo por motivos de saúde. Foi o primeiro julgamento que condenou 2 ex-pilotos por participarem dos chamados voos da morte. Em aviões militares, opositores da ditadura eram lançados no mar para nunca mais serem encontrados. Segundo organizações humanitárias, cerca de 30 mil pessoas desapareceram durante os 7 anos da ditadura na Argentina. A ditadura militar argentina durou 7 anos. A brasileira, 21. As duas torturaram, assassinaram e perseguiram cidadãos.
Aqui, como nos outros países, derrubaram governos eleitos com o argumento de que a política havia se desvirtuado. Na época, apelaram para o fantasma do comunismo. A Guerra Fria terminou em 91 e 26 anos depois, hoje, crescem no Brasil as hordas de civis e alguns malucos de farda que defendem a intervenção militar. Sabe-se que a história não se repete, mas é sempre bom lembrar que o nobre Supremo Tribunal Federal legitimou o governo militar em 2 ou 3 dias. O Congresso foi mais resistente, impulsou o ditador 11 dias depois do golpe. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. E olha, o Grêmio não se intimidou diante da catimba dos argentinos e faturou o 3º título do clube na Libertadores ao vencer o Lanús fora de casa, né, Celso? Pois é, Estela, ontem o time de Renato Gaúcho se impôs dentro de campo, mesmo jogando na Argentina, com a pressão da torcida e uma certa violência por parte do adversário. E chegando assim, claro, ao 3º título da Libertadores. Com isso, o Grêmio igualou-se ao São Paulo e ao Santos como os maiores vencedores brasileiros da competição. A atitude do Grêmio no primeiro tempo foi digna de uma equipe campeã. O tricolor gaúcho amassou o Lanús na casa do adversário. Aos 27 minutos, Fernandinho aproveitou o erro da defesa, arrancou até a grande área e bateu forte para abrir o placar. 1-0 Grêmio. Antes do intervalo, Luan recebeu na esquerda e começou uma jogada sensacional. Com extrema tranquilidade, ele foi deixando a zaga do Lanús para trás e com um toque sutil tirou do goleiro para marcar um golaço. No segundo tempo, o Lanús foi para o ataque e conseguiu um pênalti cometido por Jailson em Acosta. Sandy, artilheiro do torneio, deslocou Marcelo Grohe e diminuiu para o time argentino. E terminou assim, 2-1 e tricampeonato da Libertadores para o Grêmio. De quebra, Luan foi eleito o melhor jogador do campeonato. E Renato Gaúcho agora é o único brasileiro a conquistar a Libertadores como jogador e como treinador. E é lógico que a felicidade é muito grande, não tem palavras, né? Por ter conquistado mais um título tão importante como esse. Quanto à estátua, ontem mesmo a pressão começou. Hoje, então, vocês imaginam como está a pressão, né? Eu acredito que dessa vez vai sair, né? Porque os homens todos que mandam no clube, que podem pedir a estátua, estão aqui. Um grande abraço e somos tri! Bom, parabéns aí ao Grêmio. Celso, você achou que o Grêmio jogou bem nesse segundo jogo? Sim, sem dúvida, mereceu. O primeiro tempo do jogo de Porto Alegre não foi tão bom, escapou de sair perdendo. Aí no segundo tempo melhorou e no jogo de ontem contra o Lanús em La Fortaleza foi irrepreensível. O time foi uma fortaleza defensivamente e no ataque foi preciso, foi cirúrgico. Marcou 2 belos gols, fez por merecer a conquista e vai chegar no Mundial de Clubes da FIFA embaladíssimo. Dá para encarar o Real. Contra o Real, né? Não, se passar, né, da fase semifinal, da fase, aí pode... Mas dá para encarar, caso aconteça. Vamos aguardar. E hoje à noite tem semifinal da Sul-Americana entre Júnior de Barranquilha, da Colômbia e Flamengo. O time carioca tem condições, Celso, de passar para a final da competição? Na primeira partida no Maracanã, semana passada, o Flamengo venceu por 2-1 de virada. Quem passar no confronto de hoje enfrenta na decisão sul-americana o Independente, outro time argentino no caminho de clubes brasileiros. Na Colômbia, o Flamengo faz o último treino antes de enfrentar o Júnior Barranquilha. Para o duelo de hoje, o técnico Reinaldo Rueda terá alguns desfalques importantes. O principal acontece no gol, já que Diego Alves sofreu uma fratura na clavícula no jogo de ida e está fora da partida de hoje. O substituto natural seria Muralha, mas o goleiro vem falhando seguidas vezes e deve perder a vaga para César. Rueda também não terá Everton, Rafael Vaz e Berrio, todos lesionados, e também Paulo Guerreiro, que está suspenso pela FIFA. Mesmo com tantos problemas, a confiança no time carioca é grande, já que um empate garante o clube na decisão do torneio.
E olha, no Santos, finalmente terminou a novela do atacante Lucas Lima, né, Celso? Lucas Lima deixa definitivamente o Santos e vai jogar a próxima temporada no Palmeiras. A contratação do atleta foi anunciada hoje nas redes sociais pelo Clube Alviverde. E a duração de contrato do meia é de 5 temporadas, ou seja, até 2022. Lucas Lima chegou ao Santos em 2014, fez 203 jogos com a camisa santista, com 19 gols marcados e 2 títulos conquistados. O Paulistão de 2015 e o Paulistão de 2016. Belo currículo. É isso aí. Obrigada, boa Celso. Uma boa noite. Até amanhã. Até amanhã. É com você, Gamberini. Tivemos hoje uma quinta-feira de muita nebulosidade aqui em São Paulo, mas sem chuva forte. Chuviscou em alguns pontos da cidade apenas. Com o fim de semana chegando, todo mundo quer saber como é que fica o tempo. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Nessa sexta-feira, a previsão é de tempo instável na maior parte do país, mas as chuvas já devem perder força ao longo do final de semana. Um sistema de alta pressão no oceano mantém os ventos em direção ao continente entre o leste do sul e do sudeste. E uma área de baixa pressão na costa capixaba forma áreas de instabilidade que provocam chuva forte em todo o estado, no norte do Rio de Janeiro e também no estado de Minas Gerais. Vamos ter pancadas de chuva frequentes também entre o centro-oeste e a região norte. Já no sul e em parte do nordeste, nada de chuva amanhã. As temperaturas ficam amenas para esta época do ano, viu? Em Curitiba, teremos mínimas de apenas 13 graus e máxima à tarde de 25, com muita nebulosidade. Em Vitória e em BH, dia bem chuvoso, com máxima de 24 graus. Bem diferente da capital sergipana. Em Aracaju, dia lindo de sol e céu azul. Por lá, calor de 31 graus amanhã. Aqui em São Paulo, a previsão é de chuvas. Teremos muita nebulosidade com chuvas a qualquer hora no leste, o que inclui o litoral e a capital, e também no nordeste de São Paulo. Nas demais áreas do estado, o sol brilha forte, faz calor e ocorrem pancadas isoladas de chuva entre a tarde e o início da noite. A máxima vai aos 33 graus em Presidente Bernardes, aos 34 em Votuporanga. Na região de Franca, atenção para o risco de temporais. Por lá, os termômetros vão ficar entre 18 e 27 graus. E no litoral, máxima na casa dos 24 em Caraguatatuba e dos 26 graus em Santos. Para a capital, pode pegar o guarda-chuva que o dia vai ser bem estável. Amanhã, mínima de 17 de manhãzinha e máxima à tarde de 23 graus com chuvas a qualquer hora. Aí no final de semana o sol tende a predominar e não há mais chuvas previstas. No sábado, a máxima deve ficar em torno dos 25 e no domingo o tempo abre mais, chegando a fazer até 27 graus por aqui. A taxa de desemprego em nosso país atingiu 12,2% no trimestre que terminou em outubro. Segundo dados da PNAD contínua divulgados hoje pelo IBGE, esse resultado representa um recuo de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre de maio a julho deste ano. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos Toledo. O desemprego está caindo e essa é uma boa notícia. O que não é bom é que a recuperação está ocorrendo muito em cima da informalidade. O contingente de trabalhadores por conta própria cresceu 1,4% no trimestre e 5,6% sobre o mesmo período do ano passado. O de trabalhadores sem carteira assinada avançou, respectivamente, 2,4% e 5,9%. Só isso já soma 34 milhões de pessoas em atividades mais precárias, sem registro. E ainda tem expansão de novo do número de empregados domésticos, que chegou a 6,3 milhões. Além da precariedade maior, mesmo com a queda do desemprego nos últimos trimestres, ainda temos 12,7 milhões de desempregados no país. De qualquer modo, há uma melhora, que já tem impacto positivo na economia. A massa de rendimento está crescendo, o que reforça a recuperação do consumo, que estimula toda a atividade. Ajuda na combinação de fatores que está fazendo o Brasil deixar para trás a recessão econômica e engatar um processo efetivamente melhor. O que se espera é que no ano que vem a economia cresça mais, assim como a oferta de emprego e com vagas de mais qualidade. Só que o ritmo também vai depender da confiança dos empresários na economia
e no cenário político. Um detalhe, a reforma trabalhista começa a ser testada quanto ao estímulo que deveria dar à geração de vagas. Houve uma flexibilização de regras, com a definição de novos modelos de contratação que, em tese, dão mais segurança para as empresas contratarem. Tem o trabalho intermitente, o remoto, das pessoas que podem trabalhar de casa. Essas mudanças devem colaborar até para uma maior formalização. Mas o que pode garantir mesmo maior oferta de emprego é o crescimento da economia. Mesmo com as regras antigas, poucos anos atrás, chegamos a uma situação de quase pleno emprego em várias regiões do país e com um aumento de salário impulsionado pela escassez de mão de obra. Boa noite. A seguir, Maria Lídia entrevista o deputado federal Carlos Zaratini, líder do PT na Câmara, sobre a crise política e as eleições do ano que vem. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as decisões do PT sobre alianças e definição de nomes para a corrida eleitoral. Que entrevista o deputado federal Carlos Zaratini, que é o líder do PT na Câmara Federal. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, o assunto do dia é a reforma da Previdência Social, que para o governo Temer é imprescindível. Tanto que, vendo a resistência lá no Congresso Nacional, já fez uma série de mudanças e já está um arremedo daquilo do projeto original. O que eu quero saber é se, mesmo com as mudanças feitas, com o enxugamento dessa reforma, se o PT votará contra a reforma. Nós vamos votar contra, Maria Lídia, porque essa chamada emenda aglutinativa, ela é tão ruim, ou talvez até pior do que a anterior. Porque, veja só, vou dar um exemplo. Uma professora que trabalhou 25 anos, vamos dizer que falte a ela um mês para ela se aposentar e aprova a medida, a emenda. Bom, o que vai acontecer? Ela vai ter que trabalhar mais 15 anos para poder obter a mesma aposentadoria pelo mesmo valor. Ou seja, é um absurdo, certo? É uma emenda aglutinativa que aparentemente melhora, mas que no fundo endurece as regras, reduz violentamente o valor das aposentadorias e impõe um chamado pedágio de contribuições para que a pessoa possa obter o mesmo valor que ela obteria nos dias de hoje. E se houver ainda alguma mudança e prevalecer apenas a manutenção do limite de idade mínima e da unificação da Previdência, Serviço Público e o setor privado, olha, vocês aceitam se essas duas... esses dois pontos que possam prevalecer, se ficarem só eles? Nós não podemos discutir a reforma da Previdência só do lado da despesa. Nós temos que discutir do lado da receita. O governo abriu mão de receber recursos para a Previdência no refis das empresas. Agora vai aprovar o Fundo Rural, a isenção do pagamento do Fundo Rural pelos grandes produtores agrícolas. Quer aprovar o refis da pequena e microempresa, certo? Vai abrir a mão de receitas de R$1 trilhão na MP do petróleo, da indústria petrolífera. Então o governo abre mão de receitas que viriam para a Previdência, né? E em troca disso quer aprovar uma dureza forte com os trabalhadores. PT, em qualquer circunstância, vai votar contra. Nós queremos discutir o conjunto do problema da Previdência para realmente fazer uma reforma que garanta a menor perda possível para os trabalhadores. Agora, uma outra questão, que é uma medida provisória de número 795. Falando assim, eu acredito até que as pessoas falam, bom, mas e aí, o que é isso? Essa medida provisória é aquela que determina, que prevê a isenção fiscal para petroleiras estrangeiras, companhias estrangeiras de petróleo. E houve uma reação muito grande com o deputado liderando. Inclusive, eu quero saber como é que está essa questão dessa medida provisória, que parece que vence no dia 15 de dezembro. Como que está? Vocês vão votar essa medida provisória? Olha, o governo ontem conseguiu aprovar essa medida provisória por apenas 24 votos. Muito apertado. Mas não encerrou ainda. Não encerrou porque ainda temos que votar os destaques. Essa medida provisória, ela destrói a indústria nacional, porque ela isenta de impostos plataformas de petróleo, navios, dutos, todo tipo de equipamento, até matéria-prima para ser usada e embalagens para ser usada na indústria do petróleo.
e ela abre mão de impostos, do imposto de renda, da contribuição sobre o lucro líquido, que as empresas vão explorar. A gente chama de MP da Shell. Por quê? Porque ela nasceu do lobby feito pelo ministro da Indústria e Comércio da Grã-Bretanha, que veio ao Brasil, se reuniu com o senhor Paulo Pedrosa, que é o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, e combinaram essa medida provisória. Então, é um absurdo, isso está documentado, tem um telegrama da chancelaria britânica. Ela pode não ser aprovada? Tem chance? Ela já foi aprovada o texto principal, mas os destaques sendo aprovados praticamente desfiguram a medida provisória e obrigam ela a ir para a lata do lixo. Bom, devemos aguardar. Isso acontece proximamente, na semana que vem? Terça ou quarta-feira. Na semana que vem. Da semana que vem. Estaremos atentos. Nós temos que se mobilizar, inclusive, para que ela não seja aprovada. Bom, agora a sucessão presidencial. Lula continua à frente nas pesquisas e Bolsonaro também teve o crescimento e a perspectiva seria, se a eleição fosse hoje, de um segundo turno Lula e Bolsonaro. Com a desistência daquele que não chegou a ser candidato, Luciano Huck, já está ali, o espólio de Luciano Huck já está sendo aí, há um questionamento que poderia migrar para Bolsonaro, considerando os perfis. Se isso acontecer, Lula está seriamente ameaçado? A eleição mal começou, a discussão. É Sim, mas evidente nesse que cenário haverá um candidato de centro, ou mais de um. Eu lhe diria que vai haver mais de um, porque o PSDB deve ter um candidato e o bloco de apoio ao governo, à frente o PMDB, deve ter um outro candidato. Então, o desenho dessa eleição está muito longe. Né? Esses votos que poderiam ir para o Luciano Huck ou para o Dória, né? Nós não sabemos ainda como eles vão se dividir. São pessoas que gostariam de ter um candidato que nunca disputou uma eleição, pessoas novas. Mas a dificuldade de ter um nome novo é pelo tamanho do país, pela complexidade política, pela questão do tempo de televisão que é necessário na propaganda, pela estrutura partidária que é necessário para você fazer campanha no Brasil inteiro. Então, ter uma candidatura nova que não esteja apoiada nos atuais partidos é muito difícil. Bom, falando nessa questão de tempo de televisão, o PT vai precisar fazer alianças e ampliar o seu tempo também para ter mais visibilidade. E quando Lula disse que perdoava os golpistas, ficou toda uma especulação que aquilo podia ser uma sinalização que o PT estaria aberto a fazer aliança com o PMDB, a quem vocês chamam de golpistas. Existe essa abertura? O PT está aberto a fazer aliança com o PMDB de Temer? Não existe nenhuma possibilidade disso. Apesar de que dentro do PMDB tem pessoas que lutaram contra o golpe, como o senador Requião, como a Cátia Abreu, que foi expulsa agora do PMDB, né, como o governador de Sergipe, Jackson Barreto. Enfim, são nomes que lutaram contra o golpe. Esses nomes, evidentemente, que nós vamos fazer alianças regionais. Né? A nível nacional, nós vamos procurar, estamos discutindo com partidos que defendam ideias parecidas com as nossas. Então, o PDT, o PCdoB, o PSB, que abandonou a base do governo. Você está pensando numa aliança com o PDT? Nós temos que conversar, nós estamos conversando com todo mundo. Evidentemente, o Ciro Gomes, o PDT, tem direito de ter uma candidatura. Todos têm. Certo? Todos têm direito. Nós não queremos impedir a candidatura de ninguém, mas nós também queremos construir um projeto comum. Inclusive, nessa semana agora, nós fizemos uma reunião das fundações de estudo de todos os partidos, inclusive a do PSOL, e começamos a debater um projeto para o país. Quer dizer, um projeto que unifique os partidos de esquerda e centro-esquerda. Rapidamente, em São Paulo, Luiz Marinho ou Fernando Haddad para o governo? Porque eu vejo no PT que tem quem entenda Lula, por sinal, Luiz Marinho, que seja o nome mais adequado. Mas há uma ala também considerável e forte que acha que Fernando Haddad puxa muito mais voto e tem mais chance. Como é que está essa questão? Olha, o Luiz Marinho ele é apoiado pela maioria das correntes internas do PT. O Haddad por uma minoria. Mas isso também é um processo que nós ainda não temos uma definição final. E na sua opinião,
Luiz Marinho ou Haddad? Qual é o nome mais adequado? Eu acho que o Luiz Marinho é um companheiro que vem de uma tradição do ABC, né? Uma pessoa que não governou a capital, mas governou uma cidade importante, que é São Bernardo do Campo. É uma pessoa que tem uma experiência ministerial. E o Haddad governou São Paulo, mas eu acho que nós temos mais condições de avançar com o nome do Marinho. Eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado a você. O Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Boa noite. A jornalista Esther Rocha revela os bastidores da TV no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.